Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao curso de Python. Bom, desta vez vamos programar ele em orientado a objeto, só que precisamos ter uma noçãozinha básica de classes. Bom, aqui no Paint mesmo, eu fiz umas figuras e essas figuras aqui vão ser representadas a um objeto. E esse círculo, o que tiver dentro dele, ele vai estar representado como uma classe. Bom, orientação a objeto é nada mais nada menos do que objetos dentro de classes. Só que classe eu tenho que defini-la de acordo com o que eu necessito. Bom, aqui tem três objetos. Os objetos estrela, o círculo e o triângulo. Bom, se eu quero criar uma classe, primeiro eu preciso definir que classe eu quero que ela seja. Bom, esse círculo aqui, eu vou representar ele como uma classe, mas a classe das estrelas. Bom, eu já defini que esse círculo vai representar a classe das estrelas. Então, quais vão ser os atributos dessa classe? Ela precisa ser uma estrela. Então, vou colocar aqui do ladinho. Que a forma, o atributo dela vai ser essa forma. Que forma é? Uma estrela. E essa estrela, ela também tem cor. Então, o atributo dela também pode ser a cor. Por enquanto só. Eu acho que dá para entender. Bom, esses objetos que tem aqui contidos, eles têm atributos. Por exemplo, esse objeto aqui, estrela, ela tem a forma, que é de uma estrela, e também tem a cor, que é vermelha. Então, ela pode estar dentro da classe estrela. Essa estrela aqui também, que é considerado um objeto, também pode estar dentro da classe estrela, porque ela tem a forma de uma estrela e a cor de uma estrela. Bom, agora esse objeto, ele também tem a forma. Só que como eu defini que é a classe das estrelas, ele não pode ser contido aqui dentro, pois ele não tem a forma de uma estrela. Eu defini que ela tem a classe tem que ter a forma de uma estrela e a cor. Ele também tem a cor vermelha, só que não pertence à classe das estrelas. Então, todo objeto, eles podem ser diferentes, porém tem que e também eles têm o mesmo atributo, que é a forma e a cor. No caso aqui, esses 4 objetos são diferentes, porém eles têm o mesmo atributos e pertencem à mesma classe. Para esses outros, eu tenho que definir uma outra classe, por exemplo, do círculo. E essa classe dos círculos, eles eu posso pegar os objetos que vão ser encaixados neles, um círculo, pois ele sim pertence a essa classe. Bom, uma didática também muito achada na internet quando se procura por classes em orientação a objeto é esses exemplos dos cachorros. Por exemplo, aqui tem 3 objetos que são o Bob, que é esse cachorrinho, o Scooby e o Rex.
eles têm os mesmos atributos, que é andar, falar, comer, dormir, pegar o osso. E eles estão pertencendo à mesma classe, pois eles têm os mesmos atributos. Todos são capazes de andar, falar, comer, dormir e pegar o osso. Bom, então vemos que a classe ela é definida aqui em cima como cachorro, e os atributos dessa classe tem aqui o nome, o peso, a cor do pelo, e também tem os métodos. São o que os cachorros fazem, o trabalho que eles podem ter. Por exemplo, latir, abanar, pegar um osso. São os trabalhos que o objeto tem. Espero ter ficado claro a definição de classe. E agora vamos passar para a programação. Voltamos aqui, pessoal. Para criar a classe em Python, só basta definir class e o nome da classe. Vou deixar como exemplo o exemplo passado, vou deixar como estrela. Depois é só você definir o tipo. No caso, vamos colocar aqui forma, uma variável forma, que ela vai ser iniciada vazia. E a outra vai ser cor. Também vai ser vazia. Para diferenciar um pouquinho, vou colocar tamanho. Que vai ser 0. Depois, agora vamos definir os métodos. Primeiro, temos que definir um método para criar, depois para obter esse resultado. Para quem já fez C++, C ou Java, já conhece set e get. É como se fosse o set e o get do Java. O set para criar e o get para obter. Então vamos lá. Você define o método, no caso def criar nome ou set nome. No caso vou deixar para deixar mais didático, vou deixar criar nome. E como padrão, vou deixar esse self nome. E 2 pontos. Aqui embaixo, vamos fazer com que esse método ele receba o nome do objeto. No caso, self.nome vai receber o nome. No caso, desculpe, aqui não tem nome, mas no lugar desse nome aqui, criar nome, vamos criar forma. Forma, que é o que nós queremos a forma. Então, self.forma vai receber a forma do objeto. Bom, é isso aí. Já criamos a forma desse objeto e agora
criar a cor. Def criar cor, abre e fecha, deixa self como padrão, e o parâmetro vai ser a cor. E o que vai acontecer? Self.cor vai receber a cor do objeto. E a mesma coisa para o tamanho. Self tamanho vai receber o tamanho do objeto. Tamanho. Bom, já criamos o método criar. Agora, para quando eu quiser que meus métodos me retornem o valor, eu vou ter que criar os métodos para retornar. Então, é o que eu falei no início, que set e get, e agora eu vou ter que criar o obter. No caso, obter o que? A forma, a cor e o tamanho desse objeto. Para quando eu for chamar esses métodos, já esteja tudo prontinho. Então, define def o método obter o que? A forma, Então, deixa como self, que ele vai retornar, ele não vai pegar nada, ele só vai retornar. Return. O que ele vai retornar? Self.nome. Ponto forma. Bom, então ele vai retornar o self.forma, que está escrito aqui que ele foi passado pelo método criar. Ou seja, o método criou o self.forma e recebeu um valor. E aqui eu estou pegando esse valor e obtendo nesse método. Agora eu vou fazer isso para o ano, ou quer dizer, a cor e o tamanho. Bom, agora vamos criar o objeto. Eu iniciei o objeto aqui como estrela 00 para diferenciar da classe e não confundir. E ela vai receber a classe, que é a estrela. E abre parênteses, fecha parênteses. Bom, o que fizemos? Pegamos esse objeto e colocamos ele dentro da classe. Então, esse objeto, ele vai pertencer à classe, vai ter esses atributos. Então, temos que definir os atributos desse objeto. Para isso, colocamos o nome do objeto e seguida por ponto e o método. No caso, como queremos criar, vamos criar forma. Aí digite ponto, criar forma, já tem definido aqui. É só você selecionar e clicar, ou então apertar Enter. Bom, dentro do parênteses, você coloca o nome da forma. No caso, eu vou colocar estrela furada.
Bom, só isso. Bom, o que nós fizemos? Aí, em seguida, não esquece de colocar, como é um valor char, você coloca entre essa aspa. Então, do mesmo jeito que fizemos para esse, vamos fazer com a cor e com o tamanho. Lembrando que o tamanho é um valor inteiro. Então, fazer aqui. Bom, então tá tudo certo, tudo feitinho, chamamos o objeto e o método para obter esses valores. E agora vai faltar só mostrar na tela. Esse 10 aqui, ele foi só para... Ele não é entre essas aspas, porque ele é um valor inteiro. Só valores do tipo texto vão ficar entre aspas. Esse aspas com um sinalzinho. Agora, como o 10 não é inteiro, então... Ou é inteiro, desculpe. Então, ele não pode ficar entre aspas. São aspas mais simples. E agora é só digitar print para mostrar na tela. Aí abre parênteses e fecha parênteses. E o que você quiser que mostre na tela tem que ficar aqui dentro desse abre e fecha parênteses. No caso, eu quero que mostre na tela a forma. Então é só chamar o objeto, ponto, e o método para obter a forma.
No caso, vou fazer para os três, para obter a forma, o nome e o tamanho. Sem segredos. Digite print, dentro de print coloque o nome do objeto e o método para obter o valor desse objeto. No caso, a forma, o nome e o tamanho. Vou fazer com os três. Bom, então recapitulando, só digite print e o que tiver aqui dentro vai ser mostrado na tela. Fiz para os três, onde pegou esse objeto. Se tivesse dois objetos, você colocava o nome do segundo objeto. Como eu quero desse objeto, a forma desse objeto, a cor e o tamanho desse objeto, eu coloco o nome dele, o ponto e o método. Obter o método. Só isso, sem segredo. E agora é só compilar para ver se deu tudo certinho. Para compilar, é só ir em Run e apertar essa primeira opção, ou então apertar Shift e F10. Aí eu vou apertar Shift e F10, apareceu. Aí tá a forma, a cor, só que deu a cor duas vezes, deu um errinho aqui, ó. Que eu coloquei cor nesses dois, obter método nesses dois, e esse aqui não era cor, esse aqui não é cor, é o tamanho. Aí só apagar esse cor e digitar tamanho, que eu quero é o tamanho, não é a cor nesse obter tamanho. Bom, aperte Shift F10 de novo e vai dar certo. Aí, ó. Agora tudinho certinho, a forma, a cor e o tamanho. Pois é, espero ter gostado desse vídeo. Mais pra frente eu vou fazer mais vídeos deixando esses atributos privados, para que fora da classe eles ninguém altere esses valores, que sejam vistos só dentro da classe, esses atributos. Então só isso, pessoal, espero que goste e falou!